Fala, meus queridos, como que vocês estão? Eu espero que bem. Aqui quem fala é o professor Guilherme Nevan e hoje vamos fazer aí uma revisão de todo o conteúdo de ginástica que nós estudamos até então, com foco principalmente na ginástica de condicionamento físico. Antes de mais nada, eu tinha passado nas nossas aulas práticas toda uma evolução histórica e também com base nos modelos ali de escola europeu, de movimento europeu, e também ali alguns significados referentes ali à ginástica de forma propriamente dita. Então a palavra ginástica, ela vem do grego ali de gymnastike, que basicamente significaria a arte de fortificar o corpo e dar-lhe uma certa agilidade. Os gregos, eles praticavam as atividades nu naquele tempo, então eles praticavam sem roupas, ao ar livre, e o principal foco deles, o principal objetivo deles era ter ali um corpo saudável, um corpo belo, um corpo atlético. Justamente porque eles queriam ter ali uma semelhança com os deuses. A gente vai falar mais sobre isso. Então aqui nós temos ali toda uma evolução da ginástica conforme o tempo ele foi passando. Então lá na pré-história, o principal objetivo de quem praticava, você não tinha ali ginástica propriamente dita, você não tinha ali as modalidades, então era bem diferente. Ela era focada mais com o intuito de sobrevivência. Então vamos pensar aqui nesse período a ginástica como se ela fosse ali um tipo de atividade para dar agilidade aos corpos ali naquela época. Então o ser humano, principalmente ali nos tempos mais antigos, ali na pré-história, eles precisavam ali ter um corpo hábil para ter ali êxito em suas caças e, consequentemente, garantir ali a sua sobrevivência. Então nós temos ali diversas pinturas em cavernas e também onde eles retratam sobre esses momentos, sobre a caça de animais que muitas vezes era bem maior do que eles mesmos. Então nós também ali temos ali a ginástica também no período egípcio, né, das antigas civilizações egípcias e também maias, onde ela era utilizada como uma forma ali para mais fins ali de festividade, para promover ali um evento de entretenimento para o faraó durante um casamento ali naquele período. Então nós também temos gravuras nas paredes e também temos ali diversas pinturas que retratam aí esses momentos do corpo ali propriamente dito, sendo explorado, fazendo ali todo um movimento ali que é bastante semelhante com o que vemos na ginástica até mesmo aí nos dias de hoje. E na Grécia, como eu já falei, começou a ter aquele cuidado, aquela importância com o corpo, o modelo de corpo ideal, então quero ter meu corpo parecido com os dos deuses pagãos. Então a gente tinha ali a presença do Apolo, que era ali um dos deuses que influenciavam ali principalmente esse cuidado com o corpo ali para os gregos. E também ali nós tivemos ali na Grécia o surgimento dos Jogos Olímpicos, que era basicamente os jogos onde diversos atletas iriam competir entre eles e durante esses eventos não poderia ocorrer nenhum tipo de guerra, nenhum tipo de conflito ali naquela época. Então a gente tinha também a ginástica nesse período usada também para treinamento militar ali dos exércitos, para ter ali um exército mais ágil, um exército mais forte, mais bem treinado. Então aqui nesse período também vamos pensar na ginástica focada em toda e qualquer atividade física, seja ela de meio lúdico ou também ali para fins ali de treinamento militar. E também aqui no período grego, durante os Jogos Olímpicos, é importante mencionar que o período era utilizado como se fosse ali uma contagem de tempo. Estamos no período da 56ª edição dos Jogos Olímpicos. Então, essa também era uma forma de contar o tempo ali naquela época. E eles aconteciam ali na cidade de Olímpia e algumas dessas tradições elas são mantidas até mesmo hoje, como acender lá a tocha na cidade de Olímpia e correr ali até a cidade onde o evento vai ali ocorrer. Ali, já no período de Roma, a gente começa a ter ali uma certa relutância referente ali ao corpo propriamente dito. Então eles começam a enxergar assim que as pessoas que tinham amor e cultuavam ali seus corpos como pessoas ali que teriam ali a mente pervertida, uma mente perversa, uma mente impura propriamente dita. Outra coisa é que os romanos não gostavam na prática das atividades físicas para os gregos, relacionada ali aos gregos, era que os gregos praticavam lá as atividades sem roupa, ao ar livre. Já os romanos, eles tinham todo esse cuidado com as vestimentas, eles eram ali pessoas mais vaidosas, eles acreditavam que o corpo era algo que deveria ser ali preservado e não deveria ser ali exposto. Aqui nesse período também, novamente, a ginástica, ela sobreviveu ali
principalmente para treinamentos ali de exércitos, para fins ali militares, e também ali durante alguns eventos festivos relacionados ali também aos gladiadores, né, que aconteceu lá no Coliseu, onde eles precisavam ali ter um corpo bastante hábil. Lembrando que os gladiadores, eles eram escravos, eles eram considerados ladrões, eles eram traidores, eles eram pessoas assim, eles eram cristãos, eram pessoas que estavam fora ali dos hábitos ali, das regras ali, pelo povo romano ali naquele período. Então eles colocavam essas pessoas em arenas, onde elas batalhavam por suas vidas com animais e até mesmo ali outros escravos. E as pessoas que tinham ali um corpo mais hábil, um corpo mais ágil, elas conseguiriam sobreviver ali mais batalhas. E mesmo que ela vencesse a arena e ficasse com vida no final, quem decidia se ela iria viver ou não era o imperador, e esse imperador ele fazia de tudo para agradar o povo e conter ali algumas revoltas ali presentes naquela época. Ali na Idade Média, agora a gente continua com esse pensamento de que o corpo ele é algo que deveria ser ali preservado, que ele não tem ali, ele não deve ser ali objeto de foco humano. Então as pessoas que praticavam ali as ginásticas, de forma geral, elas eram também condicionadas ali a praticar de uma forma ali para fins militares. Então nesse período eu falei ali sobre as cruzadas. Também falei assim que a ginástica também sobreviveu devido aos artistas de rua, que faziam ali alguns malabares e coisas desse tipo. As imagens apresentadas aqui mostram um pouco isso. Então a gente fala ali o surgimento ali de jogos e brincadeiras populares. Então a gente fala ali sobre os primeiros jogos e mais tarde alguns desses jogos poderiam ali ser assim comparados e foram adaptados, até mesmo estudados ali para mais tarde compor ali diversas modalidades ali de esporte. E outra coisa, aqui nesse período, o corpo do indivíduo, ele já não importava mais. O que importava era o seu espírito. Então, com base nas condutas ao longo de sua vida, ou você iria para o céu, ou você iria pagar ali pelos seus pecados. Quem decidia isso era a igreja, como uma forma de controle de revoltas e também da civilização ali naquela época. Ali, já no período do Renascimento e também ali da Idade Contemporânea, que podemos considerar ali a Idade Moderna, propriamente dita, a gente teve ali toda uma preocupação com o desenvolvimento científico. Então a gente teve ali, agora as pessoas começaram a questionar, poxa, será mesmo que se eu seguir as regras aqui, vai ter lá, eu vou para o paraíso ou vou para outro lugar? Então, será mesmo? Como que o meu corpo funciona? Se eu como um alimento, para onde que ele vai? Então começaram ali a ter diversos estudos para mostrar e entender qual que era a funcionalidade do corpo naquela época e identificar. Então começaram a dar nome para os órgãos, começaram a estudar os nossos músculos, dar nome para esses músculos e tentar compreender como esse corpo funcionava. E mais tarde ali na Idade Contemporânea, também podemos considerar a Idade Moderna, a gente começou a ter ali toda uma certa preocupação em como fazer ali o movimento completo, o movimento correto. Que tipo de exercício é eficaz para melhorar a flexibilidade do meu corpo, para deixar ali um corpo mais saudável, para deixar um corpo mais atlético, para treinar soldados mais resistentes, capazes de vencer batalhas para o meu povo. Então aqui nesse período teve todo esse cuidado e mais tarde começaram a surgir ali alguns modelos de sistematização de exercícios com base ali em algumas escolas europeias. Então vamos falar aí sobre os tipos de modalidade de ginástica europeu, ginástica sueca e também ali a ginástica francesa, ginástica alemã. Então ali são tipos de ginástica que têm ali suas particularidades. Aqui, né, os conceitos históricos que nós apresentamos. Então aqui na pré-história a gente tinha ali umas características ali de utilitárias ali para a sobrevivência do ser humano. A antiguidade, práticas corporais, educação corporal, estética e características guerreiras e também eventos festivos, como foi mencionado. Idade média, preparação militar. Idade moderna, preocupação com a educação e também ali exercícios ao ar livre. Idade contemporânea, primeiras sistematizações dos exercícios físicos, ginásticas e métodos. Aqui no modelo da escola alemã, lembra que eu mencionei para vocês que aqui no Brasil ela era um tipo de ginástica que ela não foi ali muito aproveitada ali nos âmbitos educacionais, isso porque é um tipo, uma modalidade bastante complexa de ser executada, então ela era utilizada mais de forma efetiva para treinamento de soldados ali de alguns exércitos. Então, praticar essa modalidade específica de ginástica acabava muitas vezes ali colocando a integridade de pessoas que estavam ali nos períodos de iniciação. Então, era uma ginástica que constantemente as pessoas sofriam acidentes, caíam, se machucavam, e por isso tinha vários críticos falando desse estilo de ginástica como se fosse ali uma modalidade propriamente dita, uma modalidade ali a ser implementada dentro da escola.
Aqui nós temos ali a ginástica sueca, então nós temos ali mais um caráter higiênico também, terapêutico, e aqui nesse período nós tivemos a sistematização ali dos exercícios. Então agora aqui, esse modelo de ginástica era defendido para ser utilizado dentro dos modelos assim de escola naquela época, principalmente nas escolas brasileiras. Isso porque era uma ginástica ali mais fácil de ser executada, com movimentos ali sincronizados e também ali repetitivos, que não ofereciam ali tantos riscos para a segurança ali dos praticantes. E também temos aqui a escola francesa, onde ela fala sobre a repetição do movimento até que ele se torne ali o movimento perfeito. Qual movimento é mais efetivo para que eu tenha maior êxito nesse tipo de ginástica. Agora, vamos ter aqui uma atividade e vocês vão ter aí algum tempo para estar pensando numa resposta. Eu vou fazer a leitura aqui com vocês, depois eu volto aí com a resposta. Pergunta, atividade número 1. Sobre a ginástica e sua evolução. É incorreto afirmar que na pré-história, a ginástica estava presente nas atividades cotidianas e também ali relacionadas à sobrevivência. Letra B. Na Idade Média, o corpo ele é valorizado e as práticas corporais, entre elas a ginástica, são realizadas com educação corporal, estética e características guerreiras. Letra C. Na Idade Moderna, passa-se a pensar a educação corporal através de exercícios ali ao ar livre. Então falamos lá sobre os modelos de escola europeu e também percebam ali os locais onde os praticantes fazem ali as atividades. E na idade contemporânea surgiram ali as primeiras sistematizações de ginástica através do movimento de ginástica europeu, as escolas de ginástica que eu já citei aqui. Vocês vão ter um tempo para pensar na resposta, daqui a pouquinho eu volto.
Agora que vocês tiveram tempo para estar pensando na alternativa e qual que seria a resposta mais apropriada sobre a ginástica e sua evolução, é incorreto afirmar que, aqui nós temos aí um exercício também de interpretação ali no enunciado. A alternativa incorreta seria a alternativa B, que na Idade Média o corpo ele seria valorizado e as práticas corporais, entre elas as ginásticas, elas seriam realizadas com o intuito de educação corporal, estética e também ali com características guerreiras. Onde que está aqui o pulo do gato, pessoal? Está na educação corporal e também ali na estética. Por quê? Porque nesse período, na Idade Média, o que importava era o espírito do indivíduo e toda a atenção que o corpo iria receber, de alguma forma, ela era considerada ali como um pensamento impróprio e também como um tipo de pecado. Então aqui, a única característica que está correta é que ela teria ali fins para fins de treinamento de soldados e também ali de guerreiros. Então a alternativa incorreta seria aí a letra B. Referente também ali aos campos da ginástica, depois que nós tivemos toda aquela evolução, né, estamos aqui agora no período da ginástica moderna, surgiram ali diversas modalidades de ginástica assim, propriamente dita. E nós podemos separar elas como sendo competitivas e também ali as não competitivas. As competitivas, ela vai exigir ali atletas altamente treinados, vai exigir também ali um esporte, vai exigir ali um ambiente apropriado para que ele consiga, para que o atleta consiga desempenhar da melhor forma possível e também vão ter várias regras bastante rigorosas, onde vão oferecer pontuações para os atletas de acordo com o seu desempenho ali durante ali as modalidades. E também nas ginásticas ali, e agora falando das modalidades de ginásticas não competitivas, elas não vão ter ali o foco em reproduzir o movimento mais perfeito, em fazer o movimento mais sincronizado. Aqui o foco do indivíduo é principalmente para fins ali de saúde, para fins também de estética, condicionamento físico, extravasar ali as energias, ludicidade, também ali ter o melhor desempenho durante o trabalho. Então aqui o que importa basicamente é uma ginástica, não vai ser ali a ginástica competitiva propriamente dita, e sim mais relacionada à ludicidade ali do indivíduo e também à saúde. Na ginástica de condicionamento físico, que é o tema que nós vamos abordar aqui com propriedade, a gente vai falar, nós falamos no decorrer de nossas aulas sobre a flexibilidade, sobre a resistência corporal e também ali sobre as sensações relacionadas ao nosso corpo. E também foi apresentado algumas práticas que ajudariam a melhorar o condicionamento e também ali a flexibilidade ao longo de nossas aulas. Então vocês se lembram que eu passei para vocês lá uma gifzinha onde eu perguntava o que era um corpo flexível? Então, essa foi uma atividade que eu passei para vocês aí no decorrer aí de nossas aulas. Aqui vocês já tiveram tempo, vocês já resolveram aí essa questão, e o que eu queria que vocês marcassem para mim aqui, exatamente, referente ao corpo flexível, é que ele poderia estar relacionado também com outros esportes e também outras atividades que não necessariamente seriam ali a ginástica propriamente dita. Então aqui a gente tem ali um exemplo do Cristiano Ronaldo fazendo ali todo um movimento acrobático para pegar uma bola no ar e fazer ali o gol e converter em ponto ali para a sua equipe. Então é um movimento bastante complexo que exige treinamento, que exige resistência, que exige toda uma técnica e exige também ali bastante flexibilidade do atleta ali para conseguir fazer ali aquele movimento e converter em ponto para a sua equipe. Outro exemplo que eu trouxe aqui para vocês é a importância de um corpo flexível para as atividades aí cotidianas. Então ali nós temos uma pessoa ali que está dançando ali provavelmente em seu casamento. Então ela está ali se divertindo, está participando de um evento festivo, mostrando ali toda a flexibilidade e não é qualquer pessoa que tem aí esse corpo flexível. Então ela pode sim te ajudar aí em situações de sociabilidade e também em interação com outras pessoas aí ao longo de suas vidas. E por que a flexibilidade é importante para o nosso corpo? Um exemplo que eu trouxe nas aulas práticas para vocês, durante as nossas aulas anteriores, era que a flexibilidade ela ajudaria a tornar ali um músculo mais resistente e, consequentemente, ele poderia se tornar futuramente um músculo ali mais forte. Então, um exemplo que eu mostrei para vocês ali era do Super Saiyajin Goku, que antes de entrar numa batalha, ele passava por todo um período de treinamento, onde ele fazia uma série de exercícios repetitivos, ele também tinha diversas preocupações em se alongar ali antes de uma batalha, para que seu corpo estivesse apto
a desempenhar da melhor forma possível e suportar ali as cargas do treinamento e também ali da batalha. Então a gente tem aqui desenhos diversos aí da indústria que retratam temas como a flexibilidade, como sendo ali um fator importante para você ter ali um corpo mais forte e também mais resistente. Nós passamos ao longo de nossas aulas também alguns tipos de alongamentos. Eu disse para vocês, para que esses alongamentos de fato eles se tornassem efetivos e te ajudassem a conseguir um corpo mais flexível, eles deveriam ser praticados ali com uma certa frequência, com uma certa rotina. A ginástica de condicionamento, de uma forma geral, ela está ligada à rotina, à motivação e também ali à sequência de atividades ali de acordo aí com uma certa cronologia ao longo de sua semana. Então você precisa praticar esses exercícios com uma certa periodicidade. Então você precisa pensar aí, ter toda uma disciplina ali de treino. Então, os exercícios assim relacionados ao alongamento, eles são os mais diversos possíveis. Eles têm como objetivo alongar e melhorar a flexibilidade, principalmente dos nossos membros superiores e também dos nossos membros inferiores, que assim como dividimos basicamente o nosso corpo, e você aí vai te ajudar ali, ter ali um melhor desempenho ali no decorrer das atividades ali cotidianas. Então ajudava você ter ali um melhor metabolismo, ajudava você ter ali um corpo mais flexível para fazer as suas atividades durante as aulas ali de educação física. E não só isso, você conseguiria ali através de melhorar a flexibilidade, também treinar o condicionamento físico, você ter ali um corpo mais disposto para conseguir realizar as atividades do seu cotidiano. E aqui, lembra que eu trouxe para vocês também sobre o que seria você ter ali um corpo flexível? E aí eu mostrei para vocês aqui um exemplo de uma pessoa que ela está fazendo exercícios bastante complexos. E aqui é importante também que além da flexibilidade, esses são tipos de exercícios que exigem bastante resistência. Olha só a consciência corporal da pessoa que está ali praticando a ginástica ali de condicionamento. Esse tipo de exercício nós classificamos eles como calistenia. Nós falamos aí ali ao longo de nossas aulas, eu não vou me aprofundar muito nesse assunto, e se eu vou falar algo, vai ser algo ali um pouco mais resumido. Também relacionado ali à resistência do indivíduo, eu apresentei para vocês os exercícios aeróbios e anaeróbios. Os aeróbios, basicamente, um resuminho bem básico aqui para vocês, seriam ali os exercícios que fariam ali bastante consumo de oxigênio. Já os anaeróbios, como o próprio nome já diz, seriam os tipos de exercícios onde não há consumo de oxigênio, ou se tem ali algo relativamente baixo. Então, os exercícios aeróbicos ou aeróbicos, eles eram exercícios de longa duração, então você precisava praticar ele ali por um longo período. Já os exercícios anaeróbicos, eles poderiam ser considerados como exercícios de explosão, onde você praticaria eles ali por um pequeno espaço ali de tempo. Então, quando você pega ali um exemplo de uma corrida de um atleta, onde ele dá um tiro de 100 metros e ele dá um pique com toda a força dele, esse é um exercício anaeróbico. Agora, quando ele faz ali, por exemplo, uma corrida, uma caminhada ao parque, ao ar livre, ou uma corrida ali, aquelas corridas onde você não precisa dar toda de explosão, onde você precisa manter ali a sua resistência para conseguir atingir uma maior distância, aí esse exercício ele se torna ali um exercício aeróbio, onde ele faz ali principalmente o consumo de oxigênio. É importante para manter ali o seu corpo funcionando. E também nós temos ali a calistenia, né, que são ali exercícios mais complexos, onde você vai usar principalmente ali o esforço, o peso do seu próprio corpo. Então você pode usar ali como aparelhos alguns tipos de barra. Você também pode utilizar também ali uma superfície plana para fazer ali flexões, pode fazer ali barra, pode fazer ali agachamento. Então tem diversos exercícios sim que podem ser relacionados ali à calistenia, desde que você use ali o seu corpo propriamente dito. Existem até algumas atividades de yoga que podem ser ali assemelhadas a esse estilo aqui de exercício. Agora, vou estar passando para vocês a atividade número 2 e vocês vão ter aí um tempo para estarem pensando aí nas respostas, tudo bem? Atividade número 2. Marque a alternativa correta sobre os sentidos do nosso corpo durante a atividade física. Letra A. Flexibilidade é a capacidade de manter o fôlego, mesmo quando se está fazendo grande esforço físico. Letra B. O músculo mais flexível tem, consequentemente, o potencial para se tornar um músculo mais fraco. Então aqui, letra C.
Os exercícios de alongamento são utilizados exclusivamente para desenvolver a flexibilidade? Letra D. A calistenia é um método de exercício para treinar a resistência. Então vocês vão ter um tempo para estar pensando aí sobre qual seria ali a alternativa correta e daqui a pouquinho eu volto.
Agora que vocês tiveram um tempo para estar pensando na alternativa correta, eu sei que esse exercício vai ter várias alternativas ali que podem parecer ali um pouco confusas, também um pouco mais complexas, então ele é um exercício que vai exigir ali um pouco mais de tempo e também um pouco mais de atenção para ser ali respondido. A alternativa correta seria a alternativa letra D, e a calistenia, ela seria ali um método de exercícios para treinar a resistência corporal, nossa resistência física. Uma vez que trabalhamos ali com uma série de exercícios repetitivos, então vamos fazer várias séries, várias repetições de um determinado movimento, usando ali o peso do nosso próprio corpo. Agora, a gente vai falar aí sobre as sensações corporais. E aqui eu tinha deixado para vocês uma atividade nas aulas anteriores, onde eu queria que vocês me respondessem, com base nas imagens, quais seriam as sensações corporais que as pessoas estariam sentindo naquele momento e se elas poderiam ser relacionadas à fisiologia do nosso corpo, então está ligado ali de fato com a temperatura, com a forma que o nosso corpo ele vai ali reagir de acordo com o meio, a partir dos nossos sentidos ali propriamente ditos, e também ali um aspecto também mais relacionado ao psicológico, ao psicológico também ali emocional da pessoa naquele momento. Então aqui nós temos aí esses dois tipos de exemplos aqui na imagem. Hoje na primeira, eu tinha falado que a pessoa ali ela estava com frio, mas basicamente ela não está com frio, ela está basicamente congelada, então ali é um corpo que está suscetível, ele está exposto a baixas temperaturas, então a pessoa naquele período ela está ali sentindo bastante frio. Na segunda imagem, uma pessoa ali se reidratando, jogando um pouco de água no seu corpo, a fim de se refrescar, porque passou ali por um dia bastante exaustivo e esteve ali num dia de bastante calor. Então, a fim de se refrescar ali, ela está usando ali a água, jogando a água por cima do seu corpo. E aqui são dois exemplos assim de sensações relacionadas mais à fisiologia do nosso corpo, de uma forma propriamente dita. Já na última imagem, de acordo com as expressões faciais ali da pessoa, a gente pode claramente observar que ela é uma pessoa que ela está com medo de alguma coisa. Os motivos podem ser os mais diversos, mas eles estão ligados ali aos nossos sentidos. Vamos pensar aqui no sentido da audição. Nós já vamos falar sobre eles ali de uma forma um pouquinho mais detalhada, mas vamos pensar aqui na audição. Quando você está sozinho em casa e de repente você escuta aquele barulho do lado de fora. Seu corpo rapidamente entra em estado de alerta e você já entra ali, começa a oferecer expressões algumas vezes ali de desespero. Então aqui a gente tem ali uma sensação mais psicológica ali, expressada através das reações assim faciais ali da pessoa naquele momento. Novamente, as sensações corporais ali relacionadas à parte fisiológica, elas estão diretamente ligadas ao nosso corpo ali, propriamente dito. Então, vai ser com base na nossa... Vão ser assim aplicadas e compreendidas com base na interpretação do meio externo com base ali do nosso corpo. Então, vamos pensar que você está ali correndo e você ali cai e faz um machucado ali no joelho. Automaticamente, o seu corpo vai mandar a mensagem para o seu cérebro, você caiu, se machucou, presta mais atenção por onde anda. Vou fazer aqui uma casquinha, vai arder aqui um pouquinho, então tome cuidado para você não sentir aí nenhum tipo de dor. Então é o nosso corpo mandando mensagens para o nosso cérebro de que de fato aquela atividade que nós estamos fazendo está oferecendo algum tipo de risco para ele. Então age ali como um tipo de defesa. E as percepções fisiológicas, elas podem ser interpretadas com base na vivência produzida pela ação de um estímulo, seja ele interno ou externo, a partir aí de elementos como a luz, o som, o calor, o contato e etc. Sobre um órgão sensorial transmitido através do nosso sistema nervoso. Basicamente, o nosso corpo vai interpretar todas as informações do meio e vai mandar para a nossa cabeça, para o nosso cérebro, que vai fazer ali a tradução, enviar ali uma contra-resposta dizendo: se você encostou a sua mão ali numa superfície quente, tira a mão daí, cara, isso aí machuca, dói, você vai se complicar. Então é assim que o nosso corpo ele vai interpretar essas sensações e vai gerar ali uma resposta de acordo ali com esses estímulos. E aqui as sensações fisiológicas, elas estão ligadas ali através dos nossos sentidos. E o nosso corpo, o corpo humano, eles teriam ali 5 sentidos no total, sendo eles o olfato, o tato, a audição, a visão e o paladar. A visão
seria a interpretação do meio com base nos raios de luz que vão entrar na retina dos nossos olhos, onde seria mandada uma mensagem para o nosso cérebro, onde lá ele forneceria uma imagem daquilo que está acontecendo ao nosso redor. Então, se você entra, por exemplo, num ambiente onde não tem tanta claridade, um ambiente escuro, ou se você estiver à noite no seu quarto e apagar a luz, vocês podem perceber que vocês vão ter mais dificuldades de enxergar as coisas e algumas vezes vocês não enxergam praticamente nada. É claro que de acordo com o tempo vai passando, o seu corpo vai se adaptando a isso, mas teoricamente seria um estímulo que a luz ela causa ali no seu olho, que está relacionado também ao nosso sentido. Também teríamos ali o olfato, que estaria relacionado aos cheiros. Então, sabe quando você vai, abre a geladeira, abre lá um potinho e você vê, pô, acho que eu vou comer isso aqui. Você sente aquele cheiro, isso aqui não está com cheiro legal. Automaticamente, você, a partir de um fator externo, o seu corpo ele absorveu aquilo e mandou uma mensagem para o seu cérebro, onde fala, ó, isso não tem um cheiro legal, se você comer isso aí, você vai se complicar e, consequentemente, você pode passar mal. Outro exemplo aqui seria o tato relacionado às superfícies, como eu já falei, quando você cai, rala um joelho e o seu corpo manda lá o estímulo para o seu corpo, fala, ô cara, toma cuidado aí, você se machucou, certo? Então também temos aí o tato, que está relacionado ao contato, ao toque, e também temos ali também a nossa audição, que vai estar ali relacionada com os sons ambientes aí que acontecem aí no mundo externo. Então vamos pensar se tem o exemplo da pessoa que estava assustada porque ouviu um barulho estranho no quintal. Outro exemplo que eu posso citar aqui é quando você escuta aí algum tipo de música. Então essas ondas elas vão causar algum tipo de vibração dentro do seu ouvido e aí automaticamente o seu cérebro vai interpretar aquele tipo de vibrações como sendo algo positivo ou algo ruim ali para aquele momento. Então vai deixar o teu corpo em um estado de conforto ou talvez ali em um estado de alerta. Outro exemplo é referente ali ao paladar. Sabe quando você vai lá, pega e vê aquela maçã, pô, ela tá bonita e tal, vou dar uma experimentada aqui. Aí você vai lá e morde, automaticamente você percebe que ela está com gosto azedo, que ela está com gosto ruim. Automaticamente é o seu cérebro mandando estímulo para você que ele pode ser ali um alimento estragado. Então, às vezes, é bom você não comer. Aqui relacionado às sensações psicológicas aí do nosso corpo, elas seriam relacionadas ali mais às expressões ali do indivíduo. Então, quando nós expressamos a emoção de raiva, quando nós estamos tristes, quando nós estamos felizes, o nosso corpo ele entende isso também, ele interpreta, ele vai gerar uma resposta a partir desse estímulo. Então, eles vão assim estar diretamente ligados à temperatura ali do nosso corpo. Então, a gente pode observar alguns impactos que as sensações psicológicas elas vão causar ali no nosso corpo. Então perceba que uma pessoa que ela tem felicidade, a temperatura do seu corpo, em modo geral, conforme mais amarelo for, mais quente está o corpo naquele momento, ela tem a temperatura do seu corpo bem distribuída. Então automaticamente todos os músculos, todos os órgãos do seu corpo eles estão funcionando bem. Já uma pessoa que ela está ali com estado de depressão, como está mostrando ali na imagem logo abaixo, ela tende a ter a temperatura do seu corpo ali bastante reduzida, até considerado ali um corpo gelado. Isso tem a ver ali com o estímulo do indivíduo ali, com base na sensação naquele momento. Então quando você fica triste, pô, aconteceu algo triste na minha vida, automaticamente o seu corpo ele também vai estar sofrendo ali algum tipo de interpretação. Agora, vocês vão ter aí uns tempinhos para estar pensando aí em umas atividades e daqui a pouquinho aí a gente vai voltar aí com a resposta. Antes eu vou fazer a explicação aqui para vocês. Atividade número 3. Marque a alternativa correta sobre os sentidos do nosso corpo durante a atividade física. Consiste na capacidade de manter o fôlego, mesmo quando se está fazendo um grande esforço físico. Letra B. As principais sensações do nosso corpo são traduzidas através dos sentidos do nosso corpo. Visão, tato, audição, olfato e paladar. Letra C. Podem ser considerados fenômenos fisiológicos, psicológicos relacionados a emoções e expressões do nosso corpo que impactam diretamente o andamento das atividades físicas e também cotidianas. Letra D. Somente as alternativas B e C estão corretas. Vocês vão ter aí alguns minutinhos para pensar na resposta. Daqui a pouquinho eu volto.
Agora que vocês tiveram tempo para estar pensando na alternativa correta, vamos fazer aqui a correção. Eu queria que vocês marcassem aqui para mim que a alternativa correta seria ali a alternativa D, onde as alternativas B e C elas seriam ali as corretas. Então nós vamos ter duas alternativas corretas aqui nesse exercício. Novamente em um exercício de interpretação, onde eu queria que vocês colocassem para mim aqui que a correta seria as principais sensações relacionadas ali através das traduções dos sentidos do nosso corpo e também ali a letra C, que poderiam ser considerados como fenômenos fisiológicos relacionados aos sentidos, tanto os fisiológicos e também ali quanto os psicológicos ali do nosso corpo, com base ali nas nossas emoções e também expressões naquele momento. Avançando aqui, a gente vai falar aqui um pouco também agora sobre linguagem corporal, que o corpo ali ele seria como se fosse um grande e eficiente meio de comunicação. E é através dele que podemos perceber a comunicação interna. Ele manda estímulos para nós. E é um facilitador de tudo o que precisa para ser comunicado, para que o nosso sistema mental possa agir de acordo ali com o nosso benefício. Então aqui a gente tem aqui um exemplo que eu quero trazer para vocês, era ali do Cristiano Ronaldo. Por exemplo, que se ele está ali num dia bastante inspirado, consequentemente, ele vai arrebentar naquela partida. Mesmo que ele seja ali um jogador completo, um jogador bastante diferenciado, vão ter dias que ele vai se destacar mais que outros dias. Isso porque ele pode estar ali num momento feliz, num momento onde tudo está dando certo para ele, e ele nos presenteia ali com momentos ali memoráveis e também inesquecíveis. E relacionado também à motivação do indivíduo, é importante dizer que as sensações relacionadas também ali, tanto a parte fisiológica também quanto a parte emocional, elas estão ligadas ali com a autoestima do indivíduo. Então, quando nós falamos de ginástica de condicionamento, a gente fala de uma modalidade de ginástica que vai exigir bastante disciplina de você, que você vai precisar ter ali toda uma rotina para fazer ali aqueles exercícios e nem sempre vão ser ali exercícios prazerosos. Às vezes eles podem criar ali, deixar você um pouco cansado e gerar você também ali alguns fatores que te desmotivem. Então ela está ligada diretamente com a motivação do indivíduo. E diversos fatores externos também, vamos supor que você está triste aí por um acontecimento no seu dia, algumas pessoas às vezes acabam optando por não fazer esse tipo de atividade. Então, os aspectos motivacionais, eles estão bastante ligados também com o êxito do exercício ali propriamente dito. Então é isso, meus queridos. Eu vou ficando por aqui. Vejo vocês aí na nossa próxima aula, na semana que vem. Aquele abraço. Fui!